Graças a Deus. Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos trabalhar do versículo 39 ao versículo de número 46. Lucas 22, do 39 ao 46. Antes de iniciar, Lucas, no capítulo 22 e no versículo 39 em diante, nós vamos extrair uma temática que abordará o tema Aprendendo com Jesus, sobre angústia, cuidado, tentação e obediência. Aprendendo com Jesus sobre angústia, cuidado, tentação e desobediência. Ou melhor, obediência. O texto, ele diz o seguinte: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem, para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo do céu que o fortalecia, que o ajudava. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos, cansados de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação. Feche seus olhos e vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te rogamos graça e misericórdia para cada um dos teus filhos que aqui hoje estão presentes, Pai. Nós te rogamos em nome de Jesus que os nossos olhos e ouvidos estejam sendo abertos para tudo o que o Senhor já transmitiu e continuará transmitindo através da tua palavra, ó Pai. Nós te pedimos que cada informação, cada exemplificação seja cravada e gravada no nosso ser. E possamos dia a dia ser praticantes de tudo aquilo que temos visto e tudo aquilo que temos ouvido, Pai. E sejamos como igreja tua, relevante para o teu povo, ó Pai. Muito obrigado por cada vida aqui representada. Obrigado pelas vidas que nos acompanham através desse equipamento de mídia e muitas outras que ainda irão acompanhar, Pai. Mais uma vez te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, depois que Jesus, ele sentou à mesa com o publicano Zaqueu, como vimos na semana passada, ele leva a salvação à casa daqueles pecadores, à casa daqueles que eram marginalizados, afastados da sociedade. Jesus, ele adentra em Jerusalém,
ceia com os seus discípulos. E agora ele está a poucos passos da cruz, a poucos passos do seu martírio, a poucos passos de morrer por cada um de nós. Ele sobe nos montes das oliveiras, como de costume, buscando ali uma comunhão com o Pai, buscando ali estar cada vez mais ligado ao Pai, naquele que seria seu último momento com os discípulos antes da cruz, naquele que seria o seu último instante com aqueles que caminharam com ele durante 3 anos e 6 meses, ou durante 3 anos, aqueles que estavam lado a lado com ele em todos os momentos. É interessante porque Cristo sabia tudo aquilo que viria a seguir, e mesmo assim o texto diz que ele fez como de costume. Ele fez o que de fato já faria e já fazia. É interessante porque abrimos um parênteses e nos questionamos que se hoje fosse o último dia das nossas vidas, será que estaríamos satisfeitos com o que fizemos? Será que se fosse hoje o último dia da nossa vida, será que estaríamos satisfeitos com o que fizemos? Será que amanhã tivéssemos a notícia que seria o último dia das nossas vidas, o que é que nós faríamos? Será que trabalharíamos com trepidez, com uma convicção tal que o dia de amanhã existiria? Ou talvez sairíamos por aí espalhando que Jesus é o caminho e a salvação? Ou talvez estaríamos um pouco mais com as nossas famílias. Jesus, ele fez o que lhe era de costume, porque ele tinha plena convicção de o que fazia era a vontade de Deus. Se amanhã fosse o seu último dia, o que você faria? Se você amanhã faria tudo diferente do que você está fazendo hoje, repense o que você tem feito, porque você não sabe se amanhã será o último dia. Se algo mudará ao saber dessa notícia, repense, porque talvez seja, e nós não sabemos. Continuando no texto, nós vamos entrar nas 3 palavras que vão nos nortear, ou melhor, nas 4 palavras que vão nos nortear dentro dessa narrativa: angústia, cuidado, tentação e obediência. Nós vamos ver como Cristo lidava com tudo isso e aplicar aos nossos corações como nós, como seus imitadores, devemos assim proceder. A primeira palavra é angústia. Angústia que está lá no versículo 44, quando diz que e ele orava com ainda mais fervor. E a sua angústia era tanta que suava sangue. O fenômeno que aconteceu com Cristo é um fenômeno que a anatomia chama de hematidrose. É um estresse tão alto, é um estresse tremendo, que faz com que vasos que estão próximo às nossas glândulas sudoríparas, eles se rompam. E ali sai, junto com o suor, sangue. É um estresse grande, que faz com que por vezes muitas pessoas desmaiem. Estresse, por exemplo, às vezes você está sem dormir direito, ou está angustiado com algo, e a sua pálpebra, ela começa a mexer sozinha. Alguém já mexeu a pálpebra aí sozinho? Acho que 100% do brasileiro já teve pelo menos uma vez essa situação. Isso são movimentos involuntários, que o nosso corpo, ele não consegue mexer outras partes que são mais pesadas, e ali ele consegue mexer. Então Cristo, ele estava em uma angústia gigantesca, e essa angústia fez com que ele suasse gotas de sangue. Lucas, ele era um médico, e ele tinha propriedade naquilo que ele estava
falando. Em outros textos, diz que caíam gotas de sangue. Amados, nós não conseguimos mensurar a agonia, a aflição, a ansiedade que Jesus estava naquele momento. Queridos, o que pesava sobre as suas costas não era o medo da dor, mas o peso do pecado. O que pesava sobre as suas costas não era a dor que ele sofreria ao ser chicoteado, até uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, até pregos em suas mãos, pregos nos seus pés. O que pesava sobre ele era o pecado de toda uma humanidade. Todo aquele que já havia nascido, todo aquele que ainda iria nascer. O meu e o seu pecado, Cristo carregava naquele momento. Amados, o que angustiava ele não eram os soldados romanos que eram fortes, que eram robustos. Os soldados romanos que por vezes eram truculentos. Não. O que afligia ele era a ira de Deus, que cairia sobre os seus ombros. É interessante, queridos, porque por vezes nós também nos angustiamos, também estamos aflitos, mas ao invés de crer naquele que é maior, nós enveredamos naquilo que de fato apenas só faz doer a carne, esquecendo aquele que faz vivificar o espírito, esquecendo aquele que pode trazer carnes, nervos, músculos, aquele vale que está só seco. Amados, quando conhecemos Deus, nós não tememos aquilo que iremos enfrentar. A angústia que Jesus estava passando não era porque ele iria para a cruz, mas sim porque ele iria beber o cálice da ira de Deus. E ele, conhecendo quem era Deus, ele sabia o que estava por vir. Ele sabia tudo aquilo ao qual ele iria receber sobre os seus ombros. Amados, nossa mente, ela não consegue por vezes entender o tamanho disso. Mas é interessante, porque ele consegue compreender a sua aflição. Nós não conseguimos entender a dele, mas ele consegue entender a sua angústia. Nós não conseguimos entender o peso que ele carregou, mas ele consegue entender o peso que você está carregando. Nós não conseguimos entender o fardo que estava sobre as costas dele, mas ele consegue entender o fardo que está sobre as suas. E é por isso que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele conhece tudo que eu e você estamos passando. E é por isso que ele nos conforta. É por isso que ele nos alivia. Quantas vezes em meio à angústia e à dor, à ansiedade, nós sentimos o cuidado de Deus para conosco, o cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo para com cada um de nós. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te protejo com a destra da minha justiça. Ele diz que todas as vezes que você estiver se sentindo em dificuldade, olhe para o céu, porque é de lá que vem o socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe por quê? Porque ele entende o que você está passando, porque ele passou. Ele viveu. Ele se angustiou. Ele estava com ansiedade a mil. Por isso que ele sabe tudo o que está passando no seu coração. E é interessante, porque quanto mais ele se angustiava, mais ele orava. Quanto mais ele estava ansioso, mais ele orava. Quanto mais ele estava em aperto, mais ele orava. Quanto mais ele estava vendo que, para humanamente falando, não existia saída, mas ele orava. Na angústia, a primeira coisa que devemos fazer é clamar a Deus. Na angústia, na aflição, na ansiedade, nós devemos clamar a Deus.
aquele momento de maior dor, é aquela hora que os joelhos se dobram, que o rosto vai ao pó, que nós nos derramamos na presença dele e sentimos o cuidado dele para com cada um de nós. Ele conhece a sua angústia. Ele não tem ficado a passos largos como os levitas, como os sacerdotes, que ao ver aquele homem deitado, se importaram mais com a sua vida do que com a vida daquele homem. Pelo contrário, Cristo, ele não passa distante de você, ele passa próximo. Ele pega você, ele bota você no colo, ele cuida das suas feridas, ele sara o seu ser. Mas para isso precisamos clamar primeiramente a Ele. Antes de clamarmos a quem está do nosso lado, antes de clamarmos a quem está talvez com algo para nos abençoar, nós precisamos clamar a Jesus Cristo. Porque Ele sabe da nossa dor. Ele, como foi cantado aqui, é um grande amigo. É um amigo que nós encontramos. É o amigo que entregou a sua vida por cada um de nós. É o amigo que, ao escutar, Felipe, o meu passado, ele me perdoou. Ele não me criticou. Ele não me apontou. Ele não disse, tu fez isso, isso e isso no passado, e agora tu vai ter que passar por isso, isso e isso. Não. Ele me perdoou, simplesmente. Amados, na angústia, Jesus orava com mais fervor. Na angústia, Jesus se aproximava do Pai. Na angústia, Jesus estava junto aos pés daquele ao qual ele tinha certeza que poderia ajudá-lo naquela missão. Amados, a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus sobre a angústia é que Ele está do nosso lado. E Ele deseja cada vez mais que nós estejamos ao lado dEle. Ele deseja que cada vez mais nós estejamos atentos. Assim como por vezes nós ficamos atentos quando estamos em nossos lares, assistindo uma televisão. Assim como ficamos atentos quando estamos batendo um papo com alguém. Ele deseja que nós estejamos atentos ao relacionamento que Ele quer ter com cada um de nós. Mas por vezes nós deixamos passar. Amados, na angústia, clame por Deus. Na angústia, se aproxime de Cristo. Na angústia, esteja aos pés de Jesus. Porque isto fará uma grande diferença. No versículo de número 43... nós vamos ver que no meio da angústia, no meio da dificuldade, no meio da aflição, no meio da ansiedade, nós recebemos o cuidado, nós recebemos o alento do nosso Pai. No versículo 46 diz que então apareceu um anjo do céu e o fortalecia. No momento de maior angústia, Deus, ele demonstra que não abandona os seus guerreiros. No momento de dificuldade, Deus afirma que não solta a sua mão. Amados, todas as vezes que Cristo precisou, os anjos estavam lá para o auxiliar. Foi assim no deserto, quando após 40 dias e 40 noites de jejum, após uma tentação ferrenha de Satanás, os anjos vieram e lhe serviram. Amados, assim como ocorreu no deserto, acontece no jardim de Getsemane. Assim como acontece no jardim de Getsemane, acontece quando Cristo ressuscita. Os anjos estavam ali para rolar a pedra e anunciar aquelas pessoas que ali chegaram que Cristo havia ressuscitado. Assim como acontece após a ressurreição, acontece na ascensão de Jesus. Os anjos, eles descem
e sobem junto com Cristo lá nos céus. Queridos, durante a nossa peregrinação, nós imaginamos que não recebemos esse cuidado. Durante a nossa trajetória, nos parece que fomos esquecidos por Deus e não conseguimos ver o cuidado, o auxílio, o benefício do Senhor para comigo. Porém, queridos, isso acontece porque, infelizmente, a nossa mente hollywoodiana imagina que esse auxílio acontecerá quando os céus forem abertos e descerá um ser parecendo um homem com asas, loiro, de olhos azuis. Não, esse é Josué. Está lá em cima. A nossa mente hollywoodiana imagina que acontecerá isso. Amados, o cuidado de Deus comigo e com você é através de anjos que nós chamamos de pessoas. O cuidado, o auxílio de Deus para conosco, após a nossa oração, em meio à angústia, é colocar pessoas na nossa vida para nos ajudar, para nos auxiliar, para estar conosco durante essa trajetória. Porém, lamentavelmente, por vezes nós mandamos os anjos irem embora, afirmando que está tudo bem, está tudo tranquilo. O problema é meu, sou eu que tenho que resolver. E que talvez eu não conseguir resolver, Deus vai resolver. Imagino eu, Deus olhando lá de cima e dizendo: eu estou tentando, meu filho. Eu estou tentando lhe ajudar. Existe uma história que conta que em uma cidade estava para acontecer uma enchente. E foi noticiado na grande mídia, nas redes sociais, na televisão, que iria acontecer uma enchente. E tinha uma pessoa que olhou para tudo aquilo e disse: Deus vai me salvar. A próxima cena é as chuvas começando a cair. E as pessoas da defesa civil, as pessoas da comunidade passando, avisando, batendo nas portas, dizendo que a enchente estava começando, que a chuva estava caindo, e a pessoa afirmando: Deus vai me salvar. A segunda cena já é a pessoa em cima do telhado de uma casa. E as pessoas ali do corpo de bombeiros com um helicóptero chegando e dizendo: vem, vem, vem. E a pessoa disse: Deus vai me salvar. O último quadro é a pessoa encontrando-se com Deus. E olhando para ele arretado. E dizendo: mas eu orei tanto e o Senhor não me salvou. E ele disse: eu mandei as pessoas anunciarem na rádio. Eu mandei a defesa civil ir na sua casa. Eu mandei por último um helicóptero ir lhe buscar. Mas infelizmente você não deu ouvidos. Infelizmente você não prestou atenção. Infelizmente talvez você cochilou na hora que Deus estava falando. Perdeu. Passou. Amados, Deus, Ele cuida de nós, enviando pessoas para nos ajudar. Enviando pessoas que vão chegar para você e perguntar: meu irmão, está tudo bem? E talvez você vai dizer de bate pronto: está bem. E alguém vai perguntar mais uma vez: está tudo bem mesmo? Sabe quem fez isso? Jesus. Jesus foi. Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse o quê? Ligeiro, assim ó. Foi muito rápido. Tu me amas, mas é claro. Oxe. E aí Jesus parou e disse: eu imagino Jesus nesse momento, segurando a mão de Pedro, olhando na bola dos olhos dele, perguntando: Pedro, tu me amas? A segunda vez. Talvez nessa segunda vez Pedro já desvia o olhar,
Já fala um pouco mais arrastado: amo Jesus, amo. Aí ele aperta a mão de Pedro, olha de novo e diz: Pedro, tu me amas? E naquele momento, Pedro percebe o que é que Cristo estava querendo falar com ele. Ele diz: Jesus, tu sabe de tudo. Tu conheces o meu coração. Amados, Cristo, Ele nos mostra que o Pai cuida dos seus filhos. Receba o cuidado de Deus através das pessoas que Ele envia para lhe ajudar, que Ele envia para lhe dar suporte, que Ele envia para cuidar de você. Receba esse cuidado de Deus através dessas pessoas que se importam com você. Essas pessoas, por vezes, que estão em contato com você. Não tranque o seu coração. Não feche este cadeado. Porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Primeiro ponto: na angústia, nós precisamos cada vez mais clamar a Deus. Durante este clamor, dentro dessa angústia, precisamos estar atentos, porque Deus mandará anjos chamados pessoas para lhe auxiliar, para estar do seu lado, para por vezes aliviar o seu fardo. Mas é uma escolha sua andar com essas pessoas, receber essas pessoas, ouvir essas pessoas. A escolha é minha e sua. Na trajetória da Bíblia, nós vemos que pessoas, sem saber, sem perceber, acolheram anjos dentro de casa. Deus cuida de você, enviando pessoas para se relacionar com você, para estar perto de você, para cuidar de você. O próximo ponto, a próxima palavra é a tentação. E ela se encontra numa perícope tão pequena, 2 vezes. Em um texto que contém 7 versículos, nós vemos a palavra tentação 2 vezes. É interessante, porque Cristo, quando Ele tem algo para nos enfatizar, Ele diz: em verdade te digo. Ele repete determinada sentença. E nos versículos 39 e versículo 45, nós vamos ver a sentença: orem, para que vocês não cedam à tentação. Orem, para que vocês não cedam à tentação. Amados, o que seria esta tentação? O que seria algo que eu preciso orar para não ceder a essa tentação? Amados, tomando os discípulos como base, nós talvez poderíamos entender que nós precisamos orar para que não venhamos a ceder à tentação de por vezes usar a força do nosso braço para resolver as coisas. Assim como Pedro, nesse mesmo capítulo 22, no versículo 50, quando chegam os soldados romanos para pegar Jesus, Pedro saca da sua espada, mira na orelha do soldado e... Ele mirou na orelha do soldado. Ele queria torar a cabeça do homem, mas o cara se livrou e ele... Amados, é interessante porque às vezes nós somos tentados a resolver determinadas situações com a força do nosso braço. Cristo já havia dito a Pedro e aos discípulos que o Filho do Homem precisaria morrer para que houvesse salvação. Pedro já tinha ouvido várias vezes Jesus dizer que estaria caminhando para a morte. E quantas vezes nós não ouvimos Jesus dizer
que vai trabalhar em algo, que vai estar resolvendo algo, que está cuidando de algo, mas nós não soltamos e continuamos com o nosso braço forte, segurando, dizendo: não, quem vai resolver sou eu. Vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma. Eu vou continuar trilhando esses passos. Amados, somos tentados dia após dia a, como Pedro, utilizar a força para resolver aquilo. Utilizar o poder, utilizar o status, utilizar a posição. Amados, precisamos fazer do jeito de Jesus e não do nosso. Precisamos fazer do jeito de Cristo e não do meu. E venceremos as tentações orando. Orando para não dar por vezes e não cair na tentação de dar mais valor ao dinheiro do que adorar a Cristo. Como Judas. Judas, em um determinado momento, em João, no capítulo 12, ele se depara com uma mulher que vem adorar a Cristo. E aquela mulher quebra um vaso que continha um perfume caríssimo. E ela começa a chorar e derramar e quebrar o vaso e derramar o perfume sobre os pés do Senhor, e adorando a Cristo e reverenciando a Cristo. E Judas, ele fica mais preocupado com o dinheiro, e ele diz: esse dinheiro poderia ser utilizado para outra coisa. Que coisa melhor que adorar a Cristo? Que coisa melhor do que servir a Jesus? Que coisa melhor de dar o que Ele me deu em retribuição por todo esse amor, por todo esse cuidado, por todo esse zelo? O que há de melhor que isso? O que há de melhor do que adorar aquele que entregou a vida por cada um de nós? Por vezes nós damos mais valor ao dinheiro do que a adoração em espírito e em verdade, aquele que nos concedeu a salvação, que pagou um alto preço. Precisamos orar, queridos, para não cair nesta tentação, a tentação chamada mamon, que faz com que nós venhamos a amar ter muito mais do que ceder, muito mais do que doar, muito mais do que se entregar. A tentação que um certo homem teve em um momento grandioso da sua vida, em que ele olha para os seus bens e as suas posses, de um fruto de uma vida, e ele diz: ó minha alma, come, bebe, regala-te. Infelizmente ele escuta o sussurrar no seu ouvido, o chamando de louco por cair na tentação de vender a sua vida por algo que escorre entre os dedos. Amados, precisamos estar atentos para não cair em tentação. Precisamos orar para não ceder à tentação de julgar por vezes aqueles por quem Cristo morreu, como os filhos do trovão fizeram, João e Tiago. Em um determinado momento, Jesus precisaria passar por Samaria. Pediu para que os filhos do trovão fossem adiante. E quando os samaritanos olharam que o caminho que aquelas pessoas estavam trilhando era o caminho da Judeia, eles impediram que eles passassem. E Tiago e João olhou para Jesus e disse: quer que a gente peça que desça fogo do céu e queime eles tudinho? Amados, por vezes nós temos um dedo que ele tem um poder de saber quem sobe e quem desce. Nós temos um dedo, por vezes, que tem um poder extraordinário em dizer que aquele sobe e aquele desce. E somos dia a dia tentados a olhar para fulano e dizer: ah, porque fulano ele só usa uma roupa meio diferente e essa não é roupa de crente. Isso não é cabelo de crente.
Isso não é barba de crente. Ah, como eu escuto. Isso é cabelo de pastor? Ah, como eu escuto. Isso é barba de pastor? É não, meu irmão. É não. É mesmo não. Amados, precisamos orar para não cair na tentação de querer descer fogo naqueles que Cristo daria a vida por eles. Nós não sabemos o valor de uma alma. Para alguns, precisaria se descer fogo num homem que estava chegando ali na seita do caminho. Um homem que estava chegando ali junto dos discípulos que andaram com Cristo. Tinha que descer fogo naquele homem que estava talvez ali fazendo um migué junto daqueles discípulos. O nome desse homem era Paulo. Talvez para alguns deveria se descer fogo naquele, porque ele matou, porque ele concedeu, qual é a palavra? É isso aí mesmo. Ele aceitou que matassem pessoas. Ele foi complacente com aquilo que estava acontecendo. Ou seja, ele tem que pagar por isso tudo. Não basta apenas ele pedir perdão. Eu tenho que pisar nele. Eu tenho que sambar em cima da carniça dele. Nós devemos orar para não cair na tentação dos filhos do trovão de querer descer fogo em cima daqueles que serão vasos utilizados por Deus para a sua grande obra. Nós precisamos orar para não cair na tentação de só acreditar se entender, se ver, se tiver apalpável. De quem foi essa tentação? De Tomé. Tomé, ele chegou a um momento, lá em João no capítulo 20, onde todo mundo estava falando que Cristo havia ressuscitado. Todos os discípulos afirmavam a ele o caminho. Todas as pessoas diziam a ele que era daquela forma. E ele disse, não, eu só acredito se eu tocar. Muitas vezes somos tentados a acreditar só se vermos. A acreditarmos só se tivermos entendendo. A acreditarmos se for apenas da forma que eu quero que seja. E Cristo, ele nos convida a crer. E o crer não se limita apenas ao saber, ao conhecer, e sim ao caminhar, e sim ao seguir, e sim ao imitar. Precisamos orar para não cair na tentação de não ter empatia pelos famintos. Assim como Filipe, no texto de João, no capítulo 6 e no versículo 6, quando ele olha para uma multidão e diz, manda esse povo lavrar. Porque a gente não tem comida para todo mundo, não. E aí Jesus olha para ele e diz, dá você de comer a cada um. Por vezes nós não sentimos mais empatia por aquelas pessoas, por vezes que passamos e elas estão largadas na sarjeta. E olhamos e dizemos para aí, cabra safado, uma hora dessa bêbado. Às vezes a gente não sabe o que aconteceu para aquela pessoa estar ali. Por vezes caímos na tentação de não sentir mais empatia pela dor do outro. E nós vemos uma pessoa chorar, uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva e dizemos, isso é frescura. Vai lavar uma trouxa de roupa que passa. Somos tentados por vezes a ceder e não ter empatia pelas vidas. Não ter empatia pelas pessoas que choram. Oremos, meus amados, para não ceder à tentação de definir o caráter de alguém e a personalidade
apenas pela sua região de nascença. Assim foi Natanael. Quando André chegou até ele, no capítulo 1, no versículo 46, e disse que haveria encontrado o Cristo, o Messias. E Natanael olhou e disse: foi onde ele estava? Aí ele olha assim e diz: ele estava em Nazaré. E ele diz: e de Nazaré tem algo bom para vir? E de Nazaré tem algo que preste? E de Nazaré tem algo que se aproveite? Muitas vezes, queridos, somos tentados a fazer uma definição prévia do caráter e da personalidade de alguém, só porque talvez a pessoa mora ali, na comunidade chamada Vargem, na comunidade chamada Vila Invadida, na comunidade chamada Meia Lua, na comunidade chamada Tururu, em que a pessoa vem descalço, por vezes com um cheiro não tão agradável, e chega do lado de você para cultuar, para ouvir, para sentir a presença de Deus. E por vezes nós olhamos do lado e dizemos: meu Jesus, o pastor não viu esse cara entrando não aqui dentro não, foi? Aí tem que ter cuidado, não deixa o celular em cima da mesa não, não deixa não. Amados, orem, 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 para que nós não venhamos a cair em tentação. Cristo, Ele demonstra a cada um de nós a necessidade de estarmos atentos para não cair nessas tentações. E isso se dá através da oração, meus queridos. Nos dias ao qual eu tenho passado, será que eu tenho cedido ou resistido a essas tentações? Será que eu tenho cedido ou eu tenho resistido a essas tentações? Eu tenho estado firme? Na narrativa de Jesus, nós aprendemos sobre angústia, sobre cuidado, sobre tentação. Finalizamos com a última palavra: obediência. Versículo 41, o texto afirma: Pai, se quiseres, se possível, se for do teu desejo, se for do teu agrado, se estiver nos teus planos, passa, afasta, tira de mim este cálice, esse sofrimento, essa angústia, este problema, essa dificuldade. Porém, contudo, todavia, que seja feita a tua vontade, que seja cumprido os teus desígnios, que seja executado o teu propósito, e não o meu, e não a minha. Amados, obediência passa pela submissão à vontade de Deus. Obediência passa pela submissão à vontade de Deus, se queres. Por vezes, nós nos apresentamos a Deus como seres superiores, pedindo, mas o pedido é por vezes uma determinação, como se fôssemos o pai e ele o filho. E por vezes murmuramos, criticamos, não gostamos quando determinada coisa não acontece, demonstrando assim por vezes a nossa superioridade. Encontramos algo totalmente diferente na Bíblia. Encontramos Davi, um homem que passou mais de 7 dias ou 7 dias prostrado em jejum, com o rosto no pó, clamando pelo seu filho, seu amado filho. E durante aquele processo, o filho dele vem a morrer. E naquele momento, Davi, em obediência, em conexão a Deus, ele se levanta, limpa seu corpo, vai tomar um banho, pede comida e segue a sua trajetória.
A obediência, ela passa pela submissão à vontade de Deus. É se Deus quiser, meu irmão. E não é se Deus quiser e eu vou e faço. É dizer assim, mas se Deus quiser, mas eu já estou fazendo. Eu não esperei, eu não orei, eu não aguardei, eu já estou fazendo. É se Deus quiser, se Ele fizer, se Ele entregar, se Ele retirar, se for da vontade dEle, suprir. Amados, em todo o ministério de Cristo, nós vemos a obediência plena. Nós vemos a obediência plena do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os desígnios do Pai. Mesmo quando essa obediência requer dele o sacrifício de sua vida. Durante a trajetória de Cristo, nós vemos ele obedecendo em todos os momentos ao Pai. Ele disse que a missão dele foi cumprir a vontade de Deus. A missão dele aqui na terra foi cumprir a vontade do Pai, ao qual enviara. Amados, mesmo quando requereu o sacrifício deles, infelizmente algumas pessoas ao ler esse texto afirmam que Cristo poderia ter dito a Deus, opa, parou. Fazer que nem um apresentador de televisão, parou. E ali naquele momento ele diz, olha, eu fui até aqui não dá, aqui eu não vou morrer mais por esse povo. Não, queridos. Jesus não é plano B. Adão o plano A e Jesus o plano B. Não, Jesus sempre foi o plano A. Apocalipse diz que ele é o cordeiro que foi imolado e foi sacrificado desde a fundação do mundo. João, ao olhar, ele disse que aquele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo nesse momento em que a humanidade dele suava gotas de sangue, ele afirmou que não seja conforme a minha vontade. Amados, talvez esta palavra, esta sentença, esta frase, ela precisa ser dita por mim mais vezes durante o meu dia. Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. A nossa semelhança, Deus busca a nossa obediência. Assim como Ele busca a obediência de Cristo, Ele busca a nossa obediência, mesmo quando tal obediência venha talvez a restringir, limitar, sacrificar, atrasar, obstruir aquilo que no momento eu entendo como certo para a minha vida. Mas eu não afirmei que seja feita a vontade de Deus. Eu não afirmei que seja feita a vontade de Deus. Então, se seja feita a vontade de Deus, eu preciso obedecer, mesmo que isso venha a restringir algo, mesmo que isso venha a limitar algo na minha vida, mesmo que isso venha a sacrificar, atrasar, obstruir algo que eu imagino, eu intento em minha mente, eu penso que é o correto para aquilo. Quantas e quantas vezes eu não desejei fazer tantas coisas e precisei ser freado, e precisei me recolher à minha insignificância. Quantas das vezes eu não desejei fazer e Jesus olhar e dizer, tu não disse que era a minha vontade? Então que seja feita a minha vontade e não a tua. Amados, a nossa obediência, ela está inteiramente ligada à nossa humildade. Em dizer, seja feita a tua vontade. Porque quando eu afirmo isto,
Eu estou dizendo que Ele sabe o que é bom e eu não. Quando eu afirmo, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo, o Senhor tem o que é de melhor para mim e não eu. O Senhor sabe o caminho que eu devo trilhar e não eu. O Senhor sabe por onde eu devo sentar e não eu. Então, queridos, angústia, cuidado, tentação e obediência. O que essas palavras exemplificadas por Cristo falam ao meu e ao seu coração? O que essas palavras exemplificadas por Cristo nesse texto falam ao meu e ao seu coração? Porque infelizmente, se ela não falar nada, seremos como a história que foi contada do camarada na enchente. Eu já estou reclamando com Deus, perguntando a Ele por que Ele não falou comigo. Creio que constantemente nós somos chamados pelo Pai e ensinados por Jesus que em meio às angústias, aflições, desesperos, medos, dúvidas, Deus está a nos observar. Nós somos ensinados que no meio disso tudo, Deus não está distante de mim nem de você. Quando oramos e nos relacionamos com o Pai, sabemos que o socorro, Ele virá na hora certa. Às vezes tem um ditado que diz que a justiça tarda, mas não falha, né? Deus, Ele nem tarda e Ele nem falha. A sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E chega na hora certa. Nós aprendemos, através de Jesus Cristo, que ao orarmos, estamos intimamente sendo ligados ao Pai. E receberemos esse socorro. Porém, devemos lembrar que a multiforme graça de Deus atua utilizando gente para abençoar. Foi fraco. Gente para abençoar gente. Creia que Deus, Ele tem levantado pessoas para te auxiliar. Pessoas para estar ao teu lado. Porém, você também é chamado para servir e auxiliar outros que em outros lugares também oram, também clamam, também olham para Deus e pedem ajuda. Amados, não podemos ceder à tentação de não obedecer a Deus. Não nos importando com o alheio, juntando, estocando, aglomerando, olhando para mim em primeiro lugar, e em segundo, terceiro e quarto lugar, eu também. Pelo contrário, mesmo que isso implique em sacrifícios, necessitamos escolher ajudar, servir, contribuir, estender a mão, sendo usados por Deus, compartilhando aquilo que Deus nos deu para abençoar outros. Você crê que aquilo que Deus te deu também é para abençoar outros? Sim ou não? Sim ou não? Então necessitamos. Há urgência nisso. Por vezes perdemos essa urgência de fazer e dizemos amanhã, depois de amanhã, quarta-feira, no feriado, nas férias. A urgência é hoje. O dia é hoje. Ontem não podemos fazer mais nada. Amanhã é uma hipótese. Podemos chegar ou não. O hoje, ele é real. O agora, ele é real. Amados, compartilhe aquilo que Deus lhe deu, lhe concedeu para abençoar outros. Deus, Ele repartiu conosco tudo o que Ele criou.
Ele entregou o seu filho por cada um de nós. Um preço altíssimo foi pago. Uma prova de amor fantástica, demonstrando que amar é repartir. Amar é compartilhar. Amar é se doar em meio às angústias, em meio aos sofrimentos. Amar é repartir os ensinamentos, a esperança, o amor, mesmo nas dificuldades, mesmo enfrentando as tentações. Amar é crer que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Queridos, em meio às angústias, ore a Deus, clame a Deus, se entregue a Deus. Durante essa entrega, Deus ele vai conduzir pessoas para nós, para nos auxiliar, e também vai conduzir pessoas para nós servirmos. Amados, dentro dessa angústia, desse serviço, muitas serão as tentações que vão tentar nos barrar, vão tentar nos frear, vão tentar sujar aquilo que Deus, com tanto amor e com tanto carinho, tem limpado. Porém, em obediência, avance. Em obediência, prossiga. Em obediência, saiba que Cristo está ao seu lado. E que amar é repartir, é se doar. Hoje, agora, porque há urgência. Talvez nesse momento alguém esteja orando pela sua vida. Talvez nesse momento alguém esteja orando pela sua vida, dizendo assim: Senhor, Tu estás vendo a minha angústia, Tu estás vendo a minha dificuldade, Tu estás vendo tudo o que eu estou passando, me ajuda. Naquele momento, esta pessoa está orando por você. Você que vai ser enviado por Deus para ajudar esta pessoa, para cuidar, para zelar dessa vida. Mas pastor, eu estou precisando ser cuidado. Durante esse processo, Cristo também vai cuidar da sua vida. Creia nisso. Creia nisso e apenas obedeça. Apenas siga. Persevere. Porque um alto preço foi pago pela minha e pela sua vida. E estar sentado nesses bancos, nessas cadeiras agora, é pouquíssimo comparado a tudo que Deus fez, faz e ainda fará por você. Que nós apenas não fiquemos constrangidos com a palavra de Deus. Que esse constrangimento se torne ações práticas na nossa vida. E esse constrangimento faça com que nós venhamos a nos mover em humildade, em obediência, mesmo nas aflições, crendo que o cuidado vai chegar, não cedendo às tentações de permanecer do mesmo jeito que estamos. Amar é repartir. Repartir é um ato de partir aquilo que eu tenho posse. Se eu reparto, é porque está na minha mão. Se eu reparto, é porque me foi entregue. O que Deus tem entregado na minha e na sua mão. O que Deus ele tem derramado na minha e na sua mão. Isto que eu não sei, mas você sabe, precisa ser repartido. Porque se nós guardamos
assim como o maná, ele perecerá. Assim como o maná que supria as necessidades do povo no deserto, assim o que Cristo nos entrega deve ser compartilhado, repartido. E possamos cada vez mais aprender com Cristo, em meio às angústias, orar, e mais intensamente orar, crendo que o cuidado, o zelo está logo a caminho, que Deus usará pessoas para nos abençoar, pessoas que irão compartilhar aquilo que Deus as entregou conosco. E a partir disso, a partir dessa primícia, nós, em obediência ao Pai, também compartilharemos com aqueles ao qual Ele nos enviar tudo o que Ele tem nos dado. Mas pastor, Deus não enviou ninguém, queridos. Ele nos envia todos os dias. Todos os dias tem crianças precisando de ajuda, de auxílio. Todos os dias tem mães solteiras que saem para trabalhar e não têm onde colocar seus filhos. Todos os dias tem um pai que sai para trazer o pão para casa, onde nessa casa há mais de 5, 6 pessoas dependendo desse auxílio. E o que eu e você temos compartilhado para que isso venha a ser pelo menos estancado. Precisamos compartilhar, precisamos nos doar. Mas pastor, eu não tenho dinheiro. Não estou falando de dinheiro não, meu irmão. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando do que você sabe fazer. Eu estou falando do que você pode oferecer a outros. Mas eu não sei fazer nada. Todos nós podemos contribuir ao reino de Deus com aquilo que Ele concedeu para cada um. Essa criança que talvez não tem lugar para ir, talvez ela possa ficar aqui no instituto, tomando um café da manhã, almoçando, sendo auxiliada por professores e professoras, sendo cuidada por toda e qualquer especificidade, aprendendo uma profissão com cada um de nós. Mas para isso eu preciso compartilhar em obediência à palavra de Deus, porque no momento de angústia Ele cuidou de mim, no momento de dificuldade Ele esteve ao meu lado, e eu preciso resistir à tentação de continuar do mesmo jeito. Necessitamos obedecer ao Pai e dizer: eis-me aqui, seja feita a tua vontade e não a minha, porque é urgente as necessidades. Não diga o que eu posso fazer. Chegue e diga: eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou compartilhar. Eu vou chegar. Eu quero estar junto. Eu quero estar perto. Não espere ninguém chegar e dar um tapinha nas suas costas e dizer: e aí, meu irmão, vamos lá? E aí, meu irmão? Não, meu irmão, seja a pessoa que vai, seja a pessoa que se entrega, seja a pessoa que compartilha. Porque nós sabemos de onde viemos. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que é uma mãe sair de casa e não saber onde vai colocar o filho. E se eu passei por essa angústia, e Deus usou pessoas para cuidar de mim, eu preciso ser aquele que vai cuidar de outros. É por isso que não tem missão perdida.
por isso que não tem missão difícil. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei das minhas raízes. E talvez, meu irmão, se você não passou por isso, é porque a misericórdia de Deus é grande na tua vida. E por essa misericórdia ser tão grande na sua vida, é que você vai compartilhar. É por não ter precisado passar por isso para aprender, é que você vai compartilhar, é que você vai se doar, é que você vai obedecer, é que você vai entender que alguém na angústia está clamando, e esse cuidado vai vir por você. Que esse constrangimento mova o nosso coração. Que esse constrangimento faça com que nós venhamos a sair da homeostase, do enraizado, possamos cada vez mais servir a esse Deus que nos serve tanto. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado por ter entregue a sua vida pela vida de cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estar constantemente nos instigando a ser usados por Ti, ó Pai. Obrigado por falar aos nossos corações desde a nossa entrada até este momento, Pai. Obrigado por, em meio às angústias, às aflições, às dificuldades, o Senhor ter estado do nosso lado, Pai. Obrigado por o Senhor ter conduzido pessoas, vidas, para nos auxiliar, para nos dar a mão, para nos guiar no caminho. Obrigado por nos fazer resistir às tentações que por vezes querem nos atrasar, querem nos limitar, querem nos restringir a Te seguir, a Te servir, a ser usados por Ti. E cada vez mais o Teu Santo Espírito nos dê um coração de obediência, nos dê um coração servidor, um coração que tem empatia, um coração que vê a urgência, a necessidade do agora. Possamos compartilhar e venhamos a compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, todo o pão que o Senhor tem colocado à nossa mesa, toda a inteligência que o Senhor tem concedido às nossas cabeças, todos os caminhos que o Senhor tem nos feito trilhar, que possamos compartilhar tudo isso e muito mais que o Senhor nos entrega, que o Senhor nos concede, que o Senhor nos cede. Que possamos entregar as vidas que nesse momento choram, clamam, urram. Vidas essas que não estão apenas nas periferias, Pai. Vidas essas que estão por vezes com um vazio existencial na cobertura de um prédio, esperando apenas um momento para pular dele. Que possamos ser usados a compartilhar da nossa vida com tais pessoas. Que todo aquele que o Senhor guiar até nós, que não venhamos a jogar fora. Muito obrigado, Pai. Que este domingo não seja mais um domingo. Que este culto não seja mais um culto. Que estes louvores não sejam mais um louvor. Que essa pregação não seja mais uma das nossas vidas que encherá de poeira as nossas estantes. E esse dia seja um marco temporal na vida de cada um dos teus filhos. Que aqui esteja cravado o antes de e o depois de. Venhamos a ser usados por Ti. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, as consolações, o revestimento de poder e a ousadia do Santo Espírito, que tudo isso esteja sendo derramado de maneira abundante, incessante, sobre a vida de cada um dos servos Deus, ó Pai, tanto os que estão aqui quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra, e que o teu santo povo possa dizer: